Por que não privatizamos o exército brasileiro? Sim, porque a gente não terceiriza as forças militares. E faz todo sentido, porque eu vou utilizar a cartilha dos neoliberais. Esses neoliberais, sejam políticos ou da imprensa, os argumentos que eles utilizam para justificar privatizações em empresas brasileiras, às vezes empresas essenciais que uma empresa privada jamais fará o mesmo trabalho, porque não lhe traz lucro, mas mesmo assim eles defendem a privatização. Horas. Então vamos usar esta mesma cartilha neoliberal para defender as privatizações das nossas forças armadas. Vamos começar com o mais importante, a ineficiência. Sim, os milicos são ineficientes na administração pública. Você sabe que o exército brasileiro foi criado para administrar o Brasil, para ser um órgão de governo, não de segurança pública. Aliás, vou lançar aqui a expressão farda de veludo, ou seja, aquele militar que está mais preocupado com o seu alto cargo, alto salário, com os benefícios da sua alta patente, com todas as regalias, benefícios e vantagens, e às vezes com os esqueminhas ali, que já é quase naturalizado. O farda de veludo, o militar brasileiro que é tudo menos o que supostamente era para se esperar de um militar. Não para ser igual ao exército de outros países. Aqui o exército brasileiro foi feito para ser governante, para ser administrador público, e sempre foi ineficiente. Desde a época da ditadura, que foi péssimo, criou-se um abismo ainda maior de desigualdade social neste país. E deixou uma dívida externa gritante, pulsante, que criou aquela hiperinflação que vocês sabem, da época do governo Collor e tal. Tudo isso é herança do nosso glorioso exército brasileiro, criado para ser gestor público, não para ser o que, sei lá, militares são no resto do planeta. E agora, desse atual governo, para que acabe com o argumento de que as forças armadas dos anos 60 e 70 hoje em dia não são a mesma, que hoje em dia eles são melhores. Nada! Nunca se teve tanto militar em cargo civil quanto no atual governo, nem na época que eles tinham o poder total. E se provaram ineficiente. Mourão, Braga Neto, Augusto Heleno e principalmente o Pazuello no Ministério da Saúde. Ineficientes, péssimos gestores públicos, ou seja, o exército brasileiro não funciona para o que ele foi criado, obviamente. Então temos a ineficiência e agora temos também o alto gasto público com as forças armadas. Sempre uso o argumento de que as empresas brasileiras a gente gasta muito para mantê-las e a gente ignora talvez os benefícios que ela traga essenciais. Bom, vamos falar depois dos benefícios do exército, mas primeiro vamos falar do alto gasto público. Gastamos muito com picanha, leite condensado, bonequinho do Rambo, isso não é piada, para os nossos militares. Já que eles não fazem guerra, a gente tem que dar o bonequinho do Rambo para eles brincarem de guerra. A gente tem que lambuzar de leite condensado o fuzil para eles enfiarem lá do depósito. Ou seja, um alto gasto para um órgão e traz uma ineficiência no seu serviço, sem falar das aposentadorias gordas acumuladas acima do teto que a alta patente militar tem e traz um rombo na previdência. Mas não, a gente tem que tirar dinheiro do funcionário público pobre, por exemplo, do faxineiro, da enfermeira, do professor, mas não podemos mexer nessa maravilhosa aposentadoria militar, sem falar aquela coisa vergonhosa, escrabosa, que é o que? As pensões vitalícias das dondocas filhas de militares, que ganham uma pensão vitalícia gorda, mesmo elas sendo ricas, trabalhando e juntando, ou seja, casando sem assinar os papéis. Mesmo assim a gente paga aquela coisa vergonhosa e tem figuras públicas, celebridades, filhas de militar, ricas e famosas que ainda aceitam receber essa droga e ainda falam mal da Bolsa Família. Vocês sabem do que eu estou falando aqui, não vou perder tempo dando ibope pra essa pessoa, pros únicos 100 views que eu tenho aqui, mesmo só 100 pessoas vendo esse vídeo, não vou dar ibope pra essa pessoa. Ou seja, um alto gasto,
um monte de privilégios, de regalias para essa gente. E, vamos ser sinceros, no primeiro argumento são ineficientes. Então vamos para o terceiro. O retorno à sociedade brasileira. O que o exército brasileiro faz pra gente? Além de pintar o meio fio e de vez em quando construir uma ponte de madeira. Olha, o retorno é péssimo. E ainda a gente tem que sentir orgulho de generais de alta patentes incompetentes como o Pazuello. Ou seja, é uma comunidade corporativista que se protege, que se blinda. Ah, o exército brasileiro não gosta dos militares no governo Bolsonaro. Eles estão se sentindo envergonhados. Eu converso com os generais. Ah, é claro que eu acredito nisso. Aí quando chegou a vez do exército brasileiro dar um dedo do meio para o governo Bolsonaro e falar: olha, você está acabando com a nossa imagem. O que eles fazem? Eles blindaram o Pazuello, o cúmplice do genocida, a mão do genocida, o fantoche do genocida. O exército brasileiro blindou esse cara e ainda colocou 100 anos de blindagem para não se saber por que eles blindaram, não fizeram nada com este cara. Ai, vale lembrar outro argumento usado contra as empresas brasileiras, as empresas públicas, as empresas do governo, que ele é um puxadinho de corrupto. É um lugar em que as pessoas envolvidas só vão para fazer esquema, para enriquecer ilicitamente. É o nosso exército brasileiro! Se não tem corrupção nas próprias hierarquias, nos próprios órgãos militares, tem corrupção na onde? Nos cargos civis que eles ocupam, nos cargos de gestão. E este governo deixou evidente o tanto de coronel corrupto envolvido no esquema de propina, no esquema de compras de vacinas que nem existiam ou eram ineficientes. Ou seja, o exército brasileiro é um puxadinho pra esqueminha, é um puxadinho pra general pançudo ficar atrás da mesa fazendo das suas ali, a sua corrupção que vai da alta patente até a baixa, até o militar, até a polícia militar que para você na rua e te pede um cafezinho. Ou seja, temos aí outro argumento que vai irritar muitos militares, mas vocês vão fazer o quê? Vocês não são corruptos, olha, então é tudo mentira. Nem vocês conseguem negar isso. Não, quem faz isto? O glorioso, o democrata, o sincero, o bravo, o patriota exército brasileiro, que não oprime uma nação inimiga, até porque felizmente a gente não tem nenhuma. Oprime seu povo, ameaça apontar arma pra cabeça do seu povo, que não podemos mexer nesse vespeiro, porque eles vão ficar muito magoadinhos, aí eles vão ser obrigados a dar um golpe pra gente aprender, que a gente é uma criança mal criada e o exército é o pai disciplinador, hein? Ah, e as outras empresas brasileiras, detalhe, não fazem notinha ameaçando a democracia. Eu fico pensando a Petrobras um dia fazer uma notinha assim do tipo: ai, vocês parem de investigar meus esquemas corruptos ou vocês vão ver, eu vou secar a fonte, vai todo mundo ficar sem gasolina, vão ter que andar de bicicleta ou jegue. Ou seja, um alto custo, ineficiente, sem retorno e imoral. Por que a gente mantém o exército brasileiro? Por que a imprensa e os políticos neoliberais não defendem a privatização do exército brasileiro? Ela atende todos os requisitos da cartilha que eles utilizam para defender a privatização de empresas brasileiras. Ah, eu sei por quê. E você também sabe. Porque na ditadura, na plena ditadura, o exército brasileiro é o quê? O exército brasileiro protege a burguesia, é sabujo da burguesia. Na verdade, não falta inúmeros casos de ricos milionários brasileiros que mandavam quase na ditadura brasileira, que mandava em militares alta patente, podiam fazer tudo, mas quando lidava com gente que tinha mais grana, aí cara, aí a história mudava, aí a relação era diferente. É claro que isso é uma provocação. É claro que parece uma ideia esquisita ou absurda privatizar as forças armadas do seu país, que cuidam da segurança da sua nação, embora a nossa nação seja nem um pouco segura. Mas é que eu queria fazer esta reflexão para
provocar fã de milico, provocar milico de quanto são incompetentes e se forem encarados como eles são desde sempre. O Partido das Forças Militares não é um órgão de segurança pública, é um órgão de gestão. Toda hora tá querendo se meter em governo, toda hora tá querendo assumir carguinhos, toda hora quer pôr protagonismo da gestão para eles próprios, mas nem nisso vocês são eficientes. Tivemos décadas para comprovar isso e tivemos aí 4 anos. E eu nunca vi um partido tão envolvido em corrupção de maneira escabrosa numa pandemia, os caras fazendo propina e roubo de vacina. Ah, esse é o nosso exército, esse é os verdes olivas, os pracinhas, os caras que desfilam com suas medalhas no peito, uniformizados, que vão defender a nação brasileira dela própria. Ou seja, quem contrariasse a gente é processado, é oprimido, talvez leve um balaio na cabeça e eles alegam que foi um assalto, quando a gente sabe o que é que foi. Eles fazem isso desde sempre. Abraço, até mais. E se um tanque não passar em cima da minha cabeça, a gente se vê no próximo vídeo.